Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos bem sabem, estamos estudando a segunda lição do segundo trimestre de 2021. O assunto da lição de hoje é presbítero, bispo ou ancião. Permaneça conosco até o finalzinho desse vídeo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse importante assunto. Olá pessoal, eu sou o pastor Josélio Alves, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. O assunto da lição de hoje é presbítero, bispo ou ancião. Estamos estudando a lição de número 11. Antes de nós darmos continuidade a essa lição, eu convido você que ainda não é inscrito em meu canal a se inscrever no canal. Toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal e com certeza você será edificado e esse conteúdo será de grande importância para o teu desenvolvimento espiritual. Então inscreva-se no canal, não deixe de ativar o sininho para que você sempre seja avisado pelo YouTube quando nós postarmos um novo conteúdo como esse. E se você não assistiu ainda às lições anteriores, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e no card aqui em cima para que você tenha acesso às demais lições. É importante você acessar, porque uma lição vai puxando a outra e você vai ter uma melhor compreensão do tema geral dessa lição. Dito isso, vamos agora para o conteúdo da lição. Muito bem, meus queridos, a lição de hoje é a lição de número 11, presbítero, bispo ou ancião. O textuário da lição está em Tito 1:5, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. A leitura bíblica em classe está registrada em Tito 1, versículos 5 a 7, 1 Pedro 5, 1 a 14. Diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, e não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como quem tem domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O objetivo geral da lição é apresentar a importância da função de presbítero. Aqui, para os objetivos específicos, nós temos 3. Primeiro, definir o termo e a função do presbítero. Segundo, destacar a importância do presbítero. Terceiro e último, pontuar os deveres dos presbíteros. Indo aqui para a introdução da lição, meus amados, no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho com a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Para introduzir essa lição, meus amados, é importante nós entendermos uma coisa. É quase impossível uma igreja local ser administrada por um único líder. Apesar da importância do pastor titular, ele deve contar com um grupo de obreiros aptos a ensinar e a administrar a igreja local, que é o presbítero. Deus levantou presbíteros, homens honrados, de boa índole e idôneos, para, junto do pastor titular, cuidar e zelar do rebanho do Senhor Jesus. Os primeiros líderes treinados e capacitados por Deus para cuidar da igreja do Senhor foram os apóstolos. Porém,
com o término do ministério terreno de Jesus e sua ascensão aos céus, eles ficaram com a responsabilidade de cumprir o mandato do Senhor Jesus, de levar adiante a mensagem e a árdua tarefa de evangelizar o mundo. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja foi fundada ou inaugurada, lá em Atos capítulo 2. O evangelho de poder inflamou os corações de muitos que se arrependeram e creram na mensagem de Jesus transmitida pelos apóstolos. Atos capítulo 4 e versículo de número 4. No entanto, meus queridos irmãos, essa comunidade cristã foi crescendo e junto com o crescimento da igreja surgiram os problemas que são próprios de grupo de grandes pessoas. Os apóstolos tiveram que enfrentar problemas de ordem social que jamais esperavam enfrentar e, para atender às demandas dos mais carentes, instituíram os diáconos. Nós encontramos isso lá em Atos 6, do 1 ao 6. As perseguições aos cristãos foi fator de perturbação à igreja, mas também motivou a expansão do evangelho. A igreja deixou de ser localizada apenas em Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria, começou a se desenvolver para os confins da terra, conforme a ordem de Jesus, lá em Atos 1 e 8. As igrejas de Deus sofriam perseguições e se espalhavam por vários lugares. Paulo, Barnabé, os demais apóstolos e os discípulos fizeram um excelente trabalho missionário, fundando muitas igrejas por onde passavam, e as multidões de crentes precisavam ser discipuladas. Naquela época da expansão da igreja, não havia, meu irmão, ainda um ministério organizado como nós conhecemos no dia de hoje. Como nós vemos aí a hierarquia da igreja, pastores, evangelistas, mestres, presbíteros, diáconos. Não existia esse ministério bem definido como nós temos nos dias de hoje, nos dias atuais. Por isso, os discípulos mais antigos e de mais idade, eles eram designados para cuidar de cada igreja. Eram os anciões, que iam sendo escolhidos para serem superintendentes ou supervisores e bispos, exortando os irmãos de Éfeso. Em Atos 20 e 28, Paulo falou para os líderes daquela igreja: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, Paulo exortava os irmãos que tivessem um cuidado com a igreja, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E de acordo com o entendimento da época, a igreja local deveria ter à frente um obreiro experiente e de mais idade, que fosse um ancião. Um jovem obreiro, ele pode até ter muito conhecimento bíblico e até muita unção de Deus, mas a experiência só se consegue com o tempo. Uma coisa, meu irmão, é você ter conhecimento, comunhão com Deus, que é necessário. Outra coisa é você ter experiência. Comunhão com Deus e conhecimento, você pode buscar, mas a experiência, meu querido, só quem dá é o tempo. Por isso, Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, versículo 5, como está aqui na lição, na leitura bíblica em classe: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te tenho mandado. Vamos agora adentrar um pouquinho nos pontos da lição, com os seus parágrafos. Primeiro ponto da lição: a escolha dos presbíteros. Nós temos aqui o significado da função de presbítero, temos aqui a liderança local do presbítero, as qualificações do presbítero. Dentro desse primeiro ponto, nós vamos ter aqui o esclarecimento do significado da função de presbítero, trazendo aqui o significado original da palavra presbítero. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero do grego presbítero é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Presbítero é um título de dignidade, de honra dos indivíduos experientes e de idade madura
que formavam o governo da igreja local. Observe que aqui vai trazer alguns sinônimos de bispo, que é do grego, que significa supervisor, e também tem o sentido de professor, do grego de daskos, e também traz o sentido de pastor, que é do grego poimen. Nós aprendemos na lição anterior. Se você ainda não acessou, não deixe de ter acesso às lições anteriores, porque você vai agregar conhecimento com as demais lições. No segundo parágrafo, nós vamos ter aqui a liderança local. O apóstolo Paulo, quando ele cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde ele implantava, ele separava sempre um grupo de obreiros para tal trabalho. Nós temos aqui o exemplo de quando ele separa o seu discípulo, foi o jovem Tito, e ele ordenou que ele estabelecesse presbíteros. Ele diz: Paulo me instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, como nós vemos aqui em Tito 1. Nós temos aqui o versículo 5 e 7, que é da leitura bíblica em classe, e aqui vai acrescentar o versículo 4, que diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te tenho mandado. Paulo teve essa preocupação, não só de fundar as igrejas, como também de estabelecer líderes. Ele estabeleceu os presbíteros, os anciões, as pessoas experientes. Vejamos que aqui no terceiro parágrafo, sobre as qualificações do presbítero, observe que o Novo Testamento vai dizer que essa referência aparece sempre no plural. Vamos ver aqui Tiago 5,14, que diz o seguinte: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Vejamos aqui 1 Pedro 5,1. Aos presbíteros, olha, mais uma vez aqui plural, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, Paulo, ele além de estabelecer os presbíteros, que eram um grupo de pessoas, ele também apontou os requisitos, o perfil de cada obreiro desse. Não poderia ser qualquer pessoa. Vejamos aqui em Tito 1, do 6 ao 9, nós temos aqui uma série de recomendações. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem desobediência. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de topo ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Observe que são muitos requisitos. Nós temos aqui em 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, também várias recomendações. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de topo ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Entendemos aí que o significado da palavra presbítero denota uma pessoa mais velha, uma pessoa idônea, uma pessoa mais experiente, dando a entender aí um membro de um conselho, pessoa que está apta a discutir e a debater os problemas da igreja local, uma pessoa digna de respeito, uma pessoa honrada, uma pessoa que é escolhida para estar junto ao pastor titular da igreja e ajudar o pastor a administrar a igreja local. Paulo escreveu a Tito, ao seu discípulo, orientando quanto ao estabelecimento de presbíteros em diversos lugares onde havia igreja, indicando que ele seria de fato o responsável pela liderança das novas igrejas. Como vemos aqui na leitura bíblica em classe, Paulo não apenas ordenou a Tito estabelecer presbíteros em todas as igrejas local, como também ele traçou o perfil de qualificação para assumir esse importante ministério. E essas qualificações para os presbíteros são as mesmas qualificações
da lição anterior em relação aos pastores. Nós vemos aqui em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, Tito 1, 5 a 9, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. São muitas. Primeiro, aquele que foi irrepreensível, como diz a Bíblia. Segundo, marido de uma só mulher. Terceiro, que ele tenha família ajustada. Quarto, não soberbo. Quinto, nem iracundo. Sexto, não dado ao vinho. Sétimo, nem espancador. Oitavo, nem cobiçoso de torpe ganância. 9, dado à hospitalidade. 10, amigo do bem. 11, moderado. 12, justo. 13, santo. 14, temperante. Então é muita coisa. E além de tudo isso, Paulo ainda diz a condição para que ele possa exercer essa missão. Nós observamos aqui, como diz, olha, em Tito 1 e 9, nós temos primeiramente, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Para que todas as qualificações do ministro ele tenha validade, é necessário que ele seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza, como está em 1 Timóteo 4 e 12, tem que ser exemplo dos fiéis. Se para que seja poderoso tanto para demonstrar com essa doutrina como para convencer os contradizentes, guardando ou retendo a fiel palavra de Deus. O líder tem autoridade para admoestar os que aceitam a sã doutrina e para convencer os que contradizem ou os opositores da liderança. Caso ao contrário, não está qualificado para exercer essa função ministerial de presbítero. Chegando aqui no segundo ponto da lição, nós vemos a importância do presbitério. Então aqui nós temos a importância, como é importante esse dom ministerial de presbítero, que não pode ser desprezado, como o próprio Paulo falou a Timóteo aqui, em 1 Timóteo 4,14, ele diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Porque o presbítero, ele tinha atuação eclesiástica e étnica, ele fazia parte de um conselho que tratava de assuntos sérios e questões importantes para a expansão da igreja. Os apóstolos anciões, que são os presbíteros, eles foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Temos aqui em Atos 15 e versículo número 2, tendo dito Paulo e Barnabé, não pequeno discurso, e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então, quando tinha uma questão complicada e difícil, eles resolviam junto com os presbíteros, que eram pessoas idôneas, pessoas capacitadas para tal função. Atos dos Apóstolos 16:4 diz: e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Então, quem estabeleceu os decretos eram os apóstolos e os anciões, dentro de demandas e problemas difíceis dentro da igreja. Então, veja aqui que era importantíssimo os presbíteros, porque eles faziam parte de um conselho seleto dentro da igreja. E aqui no terceiro parágrafo do segundo ponto, a necessidade de valorizar esse ministério de presbítero, como nós vemos aqui em 1 Timóteo 5,17, que diz: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Na ausência do pastor, então eles ali era que resolviam. Como Paulo não podia estar em todas as igrejas, então ele mandou estabelecer presbítero para poder arrebanhar, ensinar, orientar e guiar a igreja. Então ele tinha uma função pastoral. Qual a importância do presbitério? Além de fazer parte do conselho formado por ancião da igreja, cujo campo de atuação era tratar de questões étnicas e eclesiásticas, os presbíteros também tinham a função, primeiramente, de apacentar a igreja, como está aqui em 1 Pedro 5,2, a primeira parte: apacentai o rebanho de Deus. Os presbíteros, como pastores da igreja local, deveriam alimentar o rebanho de Cristo com a sã doutrina, que é o alimento puro, saudável, nutritivo para a sua vida espiritual, social, moral. O apóstolo Paulo exortou muito bem aos presbíteros quanto a esse dever primordial de sua missão: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. 1 Pedro 5, versículo 2, a primeira parte do texto.
Em segundo lugar, na sequência do texto, nós vemos aqui que ele deveria cuidar do rebanho. 1 Pedro 5:2, parte B do versículo, ele vai dizer, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Veja também o versículo número 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós vamos entender bem direitinho aqui o texto e analisar melhor. Nós vamos entender aqui, primeiramente, não por força. Isso refere-se o quê? Ao abuso de autoridade. Por isso, meu irmão, que o presbítero, ou o bispo, ou o pastor não tem o direito de usar de força, usar e abusar da autoridade para poder dominar a igreja. Segundo, trabalhar de forma voluntária. O trabalho do presbítero deveria ser voluntariamente, meu irmão, espontaneamente. Não deveria ser feito por obrigação. Quem serve voluntariamente enfrenta sim dificuldade no ministério, porque todo ministério tem sua dificuldade. Mas é diferente de quem serve como se fosse uma obrigação, o desgaste é maior. Parece que serve angustiado. Felizmente é assim. Em terceiro lugar, ele não poderia fazer por torpe ganância. E a qualificação do presbítero ou do bispo é não ser cobiçoso de torpe ganância, como diz aqui em Tito 1:7, e não ter apego ao lucro desonesto ou uso indevido dos recursos financeiros da igreja. Trata-se de quê? Do cuidado com a avareza e com o apego exagerado e nojento ao dinheiro. Infelizmente tem obreiro que só serve por dinheiro, meu querido. Lamentavelmente. Em quarto lugar, nós vemos aqui, mar de ânimo pronto. O que é que isso significa dizer? Disposição mental para servir a igreja. Uma das piores coisas que uma igreja pode ter é um obreiro desanimado, sem coragem, sem interesse. Ele não tem interesse pelo rebanho, em ver o rebanho crescer. Infelizmente tem, e tem, pastor, tem obreiro que, meu irmão, estão à frente de uma igreja apenas como se fosse um emprego. Ele está pensando só no dinheiro, como se fosse uma fonte de renda, mas ele não tem a dedicação verdadeira de um presbítero, de um obreiro, de um pastor, de um bispo que tem ânimo de ver o desenvolvimento da igreja. Quinto lugar, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, meu irmão. Terrível engano, o obreiro acha que é dono da igreja. Porque Deus, meu irmão, ele não dá a igreja a pastor, ele dá o pastor para a igreja. Deus não chamou o obreiro para ser servido, mas para servir, mas para ser servo da igreja. Glória a Deus. Nós estamos aqui em sexto lugar, mas servindo de exemplo ao rebanho. O presbítero ou bispo, ele deve ser um líder, e um verdadeiro líder não é o que manda, mas é o que vai na frente dele. Nós temos aqui o texto de João 10:4 que diz que o bom pastor, ele não manda, mas ele vai adiante das suas ovelhas, vai na frente dela, adiante dela. Esse é o verdadeiro líder, aquele que vai na frente dando exemplo. Esse é o verdadeiro líder. Vamos agora entrando aqui no terceiro e último ponto da lição. Deveres do presbítero: apacentar a igreja, que também é uma função do presbítero. O presbítero, ele deve liderar a igreja local, junto ao pastor. Ele é alguém da confiança. A liderança da igreja local em duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essa tarefa, tem o dever de exercê-la na igreja de Deus. 1 Timóteo 3:5 que diz: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Para isso, ele precisa, primeiramente, começar a governar pela sua própria casa, meu irmão. Isso é para ensinar. Olha como 1 Timóteo 3, versículo 2 e 4. Convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disposto para servir e não para ser servido. O presbítero tem também uma função muito importante, que é ungir os enfermos, como diz aqui o terceiro parágrafo do último ponto. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5:14. Qual os deveres dos presbíteros? Primeiramente, liderar a igreja. O presbítero ou o bispo, ele tem o dever de cuidar da igreja de Deus. Em 1 Timóteo 3:5 nós temos essa referência. Para tanto, ele precisa saber que, primeiramente, ele deve governar bem a sua própria casa. 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5.
que governe bem sua própria casa, tem seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então a primeira função dele é governar, mas ele tem que começar da sua própria casa para depois ele governar a casa de Deus. Os presbíteros que governem bem sua própria casa, eles sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Em segundo lugar, os presbíteros também são um ensinador. Os presbíteros, como um homem mais experiente, têm o dever de ser um ensinador da igreja. Os presbíteros que governem bem, como diz aí o texto, que ensina bem, ele é digno de duplicada honra. Principalmente que trabalham o quê? Na palavra. A gente vai dizer que ele tem que trabalhar na palavra. Os que trabalham na palavra e na doutrina. Então a necessidade de ser ensinador, como diz aí 1 Timóteo 5,17. Em terceiro lugar, ele precisa combater as heresias, os erros que entram na igreja. Os presbíteros, como líderes do rebanho, ele deve preservar a igreja local das invertidas dos falsos mestres, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1,9, 1 Timóteo 4 e 1. Além de tudo isso, ele também tem a função de ungir com óleo, aqui no terceiro parágrafo do último ponto, ungir os enfermos através da oração da fé. Então é uma função do presbítero, essa unção do óleo. Infelizmente, muita gente está banalizando. Todo mundo hoje quer ungir. Pega aí um litrinho de óleo e sai ungindo o outro. Mas a Bíblia deixa claro, em Tiago 5,4, está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Orar pelos enfermos, nós sabemos, meu irmão, que qualquer pessoa pode orar, independentemente se ele é um obreiro regular ou não. No entanto, em relação da unção do óleo, ela é especificamente atribuída ao presbítero da igreja. Nós possamos entender isso aí. Então, meus amados irmãos, vamos agora para a conclusão da lição. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou os bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Meus queridos irmãos, chegamos aqui no finalzinho de mais uma lição na nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha sido edificado com esta palavra. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Você que ama a Escola Bíblica Dominical, você com certeza vai ser edificado com essas lições abençoadas que nós temos aqui toda semana. Não deixe de se inscrever, deixe seu like aí, seu joinha e compartilhe, que você vai estar abençoando outras vidas e contribuindo para o crescimento do canal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.